Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimos? Bem-vindos ao canal Dani Delanos. Bem-vindos a mais uma história aqui do nosso quadro Mundo Gringo. Vamos à história de hoje. A história é longa. Pega a pipoquinha aí, pega a tábua de passar roupa, as meninas que gostam de ouvir as histórias. Dani, assisto as histórias passando roupa, fazendo comida, fazendo serviço de casa. Então vamos aí, aproveitem que, ó, história grande para vocês. Então vamos lá. Quer mandar sua história? O e-mail tá aqui embaixo no box de informação. Manda sua história, segue a gente lá no Instagram. Lá eu mostro mais um pouquinho do meu dia a dia aqui nos Estados Unidos. Eu sei que tem muita gente que tem curiosidade. Então acompanha lá, @Dani Delanos. Oi, Dani, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer pelo belíssimo trabalho que você presta a todas nós. Há tempos que eu pensava em contar minha história e meu dia chegou. Me chamo Alice, tenho 30 anos de idade, moro nos Estados Unidos há 4 anos e sou quase sua vizinha, moro num estado pertinho do seu. Eu tive uma ótima infância, apesar de ter uma mãe que até hoje é uma pessoa que todos têm dificuldade de conviver, mas eu aprendi a me dar bem com ela. Eu sempre fui uma criança esperta e inteligente. Todos da minha família sempre falavam que eu não andava, mas eu voava, de tão destemida que eu era. E continuo a ser até hoje. Minha mãe nunca trabalhou fora de casa e decidiu cuidar dos 5 filhos que teve. Minha mãe sempre foi estranha, porque ela sempre contou a todos dos diversos abortos que ela fez, como se fosse algo muito natural. Eu cresci ouvindo da minha mãe que se arrependimento matasse, ela teria matado todos os filhos dela afogados na banheira. Meu Deus. Sim, acreditem, gente, essa era uma das menores coisas que eu lembro de ter ouvido dela. Minha mãe é um tipo de pessoa que não guarda segredo de ninguém. E além disso, ela é extremamente capitalista e só pensa em dinheiro. Quando eu fiz 14 anos, eu decidi que eu queria trabalhar. E sem meus pais saberem, eu fui atrás. Participei de uma seleção de estágio e consegui. Somente depois de tudo organizado, eu comuniquei a meus pais. Eles no início não aceitaram, porque na nossa casa era obrigação estudar e passar de ano. Não existia parabéns ou presentes, até porque minha mãe falava que isso era mais do que a nossa obrigação. Nunca houve demonstração de carinho dos meus pais com os filhos. Não lembro se um dia recebi um abraço ou um beijo deles. Isso é triste, mas aprendi a viver com isso e entendo que as pessoas só dão o que elas têm a oferecer. Isso foi escolha deles. Infelizmente, a criação dos meus pais refletiu entre os filhos, porque meus irmãos são um poço de frieza. Eu sou diferente, em mim transborda amor, graças a Deus. Bom, comecei a trabalhar com 14 anos, sabendo que eu não poderia perder o ano. Concluí meus estudos com 17, eu sempre cresci profissionalmente. Por onde eu passava, eu recebia as melhores propostas. Em pouco tempo, por eu ser tão jovem, responsável e comprometida com as empresas que eu trabalhei. Com a empresa, né? Quando eu completei 19 anos, eu trabalhava numa empresa e já ganhava muito bem. Sim, gente, com 19 anos eu tinha um salário de R$3.000 por mês. Cresci muito rápido, cada ano meu salário aumentava. Sempre recebia proposta de concorrentes para ganhar mais, porque na minha cidade eu me tornei bem conhecida pelo meu trabalho. Tenho orgulho disso até hoje. Mas vamos lá ao meu relacionamento abusivo. Sempre fui independente e segura de mim. Antes de conhecer o abusador, que se tornou meu primeiro marido, antes dele eu tive um relacionamento com um cara muito legal por anos, que só terminou quando eu percebi que ele era muito acomodado e tinha ambição zero de crescer na vida. Diferente de mim, que sempre estava estudando e trabalhando à procura de crescer. Terminamos numa boa nosso relacionamento. Após 4 meses em casa, terminando um curso que eu fazia na época, decidi sair para aproveitar, até porque eu nunca gostei de festa, bebida e farra. Eu sempre fui muito de estudar e trabalhar. Bom, lá nessa festa conheci meu ex-marido. Na primeira noite que decidi sair para curtir. Nessa época, minha relação com minha mãe estava na pior fase, porque ela não aceitava meu término com meu ex. Lembrando que eu já tinha 24 anos, independente e totalmente responsável. Quando eu precisava ir para a faculdade fazer algum trabalho, minha mãe rastreava, porque se ela soubesse que eu estava namorando, ela não aceitaria. Ela dizia que os vizinhos iriam falar que eu era puta. Sim, ela achava isso. E ela me deu um prazo de 1 ano
para aí sim eu namorar outra pessoa. Lógico que eu jamais aceitaria isso e confrontava ela. Eu me encontrava com meu ex-marido escondido dela para não criar mais atritos. Comecei a procurar um lugar para morar. Só quando meu ex me fez a proposta de casarmos. De cara eu disse que não, porque nós tínhamos somente 2 meses de namoro. Mas ele insistiu e depois da terceira tentativa aceitei, porque na minha cabeça eu só queria correr do inferno que a minha mãe criava dentro de casa. Gente, mais uma história de pessoas que... Olha, eu já li uma história para vocês de uma menina mais humilde, não sei se vocês já viram no canal ou vão ver, que ela também queria fugir do inferno, que era a casa dela. E vocês viram que essa aqui, já com um emprego, né, um emprego bom, uma menina mais, vamos dizer assim, talvez mais, com condições melhores, ela também queria correr do inferno, que era a casa da mãe. Então, as duas acabaram indo, tipo, namorar, sair de casa, porque elas queriam correr do inferno. Bom, Dani era um inferno, literalmente. Um belo dia eu cheguei em casa e me disse, vou casar. Se não der certo, me separe e sigo minha vida. Ela ficou arrasada e disse, eu odeio seu marido e não aceitarei ele jamais dentro da minha casa. E assim ela fez por anos, sem ao menos conhecê-lo até o dia que eu me separei. Ele vendeu o carro dele para a gente alugar uma casa e comprar os móveis. Eu já tinha meu carro, então ficamos com meu carro para nós dois usarmos. Começamos a nossa vida bem, abrimos uma empresa juntos, tudo caminhava bem. Ele nunca me deu motivos para desconfiar dele. Sempre me respeitou muito, até que eu comecei a perceber problemas na família dele entre meus ex-sogros, que viviam de fachada. Logo após nosso casamento no civil, meu ex-sogro, que traiu a minha ex-sogra a vida toda, descobre uma traição. Então ele chama os filhos e conta tudo. Então o ex-sogro dela descobriu que a ex-sogra estava traindo, no caso, né? Sendo que meu ex é o filho mais velho. Pronto. O inferno estava instalado na nossa vida. Eles se matavam e meu ex tinha que se meter para eles não se matarem. Fui percebendo o descontrole de tudo aquilo e o descontrole que aquilo causava no meu ex. Levei anos para descobrir, através da mãe dele e da família que me contaram, que ele sempre foi rejeitado pelo pai e que isso sempre o afetou emocionalmente. Eu demorei a entender porque na casa dos meus pais eu sempre presenciei uma briga. Eu nunca presenciei uma briga sequer entre eles. Apesar da mãe dela ser abusiva, o pai, eles não brigavam, né? Era tudo novo pra mim aquilo. Rolava os piores barracos possíveis na família dele. Eu percebi que não existia respeito entre os pais e nem dos filhos para com os pais. Devido à péssima educação, sei lá, que eles tiveram, péssimo exemplo dentro de casa. Hoje eu até sinto pena dele. Dani, ninguém merece uma família desestruturada. Bom, no Brasil eu tinha uma vida confortável, vivíamos bem. Quando começou a crise de 2015, nossa empresa parou e passamos dificuldades. Perdemos nosso carro, nossa casa e tudo mais, porque diferente de mim, meu ex só pensava no hoje, não no amanhã. Esse era um dos motivos das nossas brigas. Eu sempre administrei bem o dinheiro, sempre tive dinheiro guardado. E devido à crise, resolvemos que viríamos para os Estados Unidos. Pois bem, cheguei aqui com muita vontade de vencer. Enquanto ele, que mal terminou o ensino médio, se mostrou não estar disposto a nada abaixo da vida que ele vivia. Isso já é um problema grande, você querer migrar para um país e você querer ter o mesmo nível de vida que você tinha antes, né? Óbvio, você vai ganhar dinheiro? Vai, mas quando você chega aqui, principalmente se você tá sem inglês, sem documento, sem nada, você não vai chegar aqui administrando uma empresa, né, gente? Bom, daí já começaram os problemas, porque nos primeiros 3 meses ele chorava quase todos os dias pra gente voltar. Ele não conseguia encarar a vida nos Estados Unidos. Eu fui trabalhar na faxina e ele na construção. Todos os dias que ele chegava em casa era só reclamação e xingamentos da vida. Enquanto eu limpava a casa o dia todo, à noite eu tinha que lavar, passar e cozinhar.
Apesar de eu ter tido uma vida confortável, eu nunca gostei de reclamar da vida, porque eu acredito que as fases difíceis nos ensinam. Ele sabia que precisava continuar, mas nunca aceitou. Já eu pensava, bom, se eu estou aqui, eu vou prosperar. Várias vezes ele dizia que ia voltar para o Brasil e eu falava, ok, vai, porque a gente vendeu tudo lá e eu não vou voltar pior do que eu cheguei aqui. Eu explicava a ele que a gente poderia voltar, mas que a gente precisava adquirir alguma coisa primeiro. E fomos empurrando o nosso casamento, que ia de mal a pior. Ele não parava em emprego nenhum, ele não aceitava ordens. Ele chegava em casa xingando tudo e todos. Falava que ele não saiu da miséria para ser humilhado, que ninguém prestava. No início eu tentava acalmar ele, mas ele não aceitava e falava que só estava nesse inferno por minha causa. Daí passei a me calar, mas ele passou a dizer que eu não era uma boa esposa, porque eu não concordava com ele. Parecia até uma criança, né? Eu me controlava para não falar umas poucas e boas. Se tem alguém aqui que poderia estar reclamando, seria eu, pois você... pois desde que eu nasci eu tive uma boa vida, ela falava. A família dele, Dani, ostentava muito na cidade. Mas só depois de casada que eu descobri que a mansão que eles moravam era alugada, nem carro próprio eles tinham, eles eram falidos há anos. É bem aquela coisa de viver de aparência, né? Então por isso que ela falou, se alguém tinha que reclamar da vida boa, era ela que sempre realmente teve uma vida boa, ou não ele, que talvez a família vivia ali de aparência. Seguimos a vida e eu comecei a me entristecer, porque apesar das nossas dificuldades aqui para pagar um quarto, ele queria se exibir nas redes sociais e aquilo eu ficava com muita raiva. Dani do céu, pensa nas brigas. Não precisava expor nossa vida para ninguém, mas querer mostrar uma mentira? O tempo foi passando, encontrei um curso de inglês free e ele colocou todas as desculpas do mundo porque ele ia gastar gasolina e bababá. Eu não aceitei e comecei a estudar. Eu saía de casa às 5h30 da manhã, debaixo de neve, limpava a casa até 5 da tarde e de 6 às 8 eu ia para aula de inglês. Quando eu chegava em casa, a pia estava suja e ele reclamando até do Trump. Eu ia dormir bem tarde, sendo que ele encerrava o serviço às 4 da tarde. Quando eu ia argumentar uma ajuda, era uma briga dos infernos. Fora que ele começou a reclamar da marmita que levava que estava ruim. Meu copo da paciência estava enchendo a cada dia. Final de semana, estávamos de folga e ele não queria descer do prédio para lavar nem a roupa dele. Normalmente as lavanderias aqui são embaixo, tá, gente? Ou é no prédio mesmo embaixo, ou às vezes tem prédios que não tem lavanderia, então você tem que sair. O meu, por exemplo, é embaixo. O dela pode ser que seja isso também. Pois bem, Dani, ele ficou até sem cueca, porque eu não sou empregada dele e não lavei. Ou ele ajudava, ou eu não fazia nada. Ele começou a reclamar do meu cabelo, que não sabia que eu tinha espírito de pobre, porque eu me adaptava fácil à vida que eu estava levando. Ai, ai, ai. Bom, ele passou a me chamar de camaleão, disse que eu podia viver até no deserto. Que eu não me valorizava porque percebeu que eu poderia morrer aqui limpando o vaso e sendo feliz, mas ele não. Que ele nasceu para mandar e só ficaria aqui se fosse para ser patrão. Comecei a viver um inferno. E tenho certeza que ele é bipolar, pois ele chegou a reconhecer que precisava de tratamento. Estávamos passando o segundo inverno e ele há meses dentro de casa, depressivo e sem trabalho. Enquanto eu trabalhava de domingo a domingo para pagar as contas. Eu saía de casa e quando chegava, ou ele estava na mesma posição, sem escovar os dentes, e jogando videogame. Eu mandava ele lavar prato em restaurante, eu fazia delivery, e ele tinha como ofensa isso. Ele falava que ele não ia se humilhar a tanto. Me poupe, né? Bom, a mãe dele resolveu vir bem nessa fase e ele deixou.
Não acredito que ligaram essas músicas, hein? Liguei o botão do foda-se, né? E falei, deixa ela vir, fazer o quê? Eles nunca se deram bem. Eu os deixava no apartamento e quando eu chegava eles estavam brigados e a casa podre. Eu decidi que eu iria largar ele e além da faxina eu consegui emprego aos sábados no restaurante no mesmo prédio que eu morava. Decidi que ia juntar uma grana e sair fora. Desci as escadas do prédio para começar o trabalho e ele desceu junto falando que iria abastecer o carro. Quando eu retornei do trabalho às 9 da noite, sim, 12 horas em pé na cozinha do restaurante, que eu nem conseguia subir as escadas de tanta dor, a mãe dele estava sentada no sofá e me perguntou onde ele estava porque ele saiu junto comigo e não tinha voltado. Eu respondi, não sei. Fui tomar banho e desmaiei. Quando eu acordei às 3 da manhã, ele estava chegando bêbado. Fechei meus olhos e voltei a dormir. No dia seguinte, não perguntei nada. Não me interessava mais. No sábado, ele fez a mesma coisa. Sim, a mesma coisa. E foi aí que eu dei um fim. Lógico, né? Você vai ficar trabalhando 12 horas em pé, se sacrificando pro bonito chegar em casa bêbado todos os dias, né? Na manhã seguinte eu acordei, a mãe dele falando que ele não poderia fazer aquilo porque ele estava casado há 7 anos e ele respondeu, eu não estou morto e eu vou aproveitar minha vida. Eu me ajoelhei no pé da minha cama, fiz uma oração e disse a Deus que eu não merecia aquilo e que eu iria sair dali. Eu chamei ele no quarto e friamente eu disse, acabou, não dá mais, estou indo embora. Nessa hora, ele disse pela primeira vez, você só sai daqui morta ou dentro de um caixão. Eu vou enviar seu corpo para o Brasil. Fechei a porta, liguei para a polícia. Em 2 minutos chegaram 4 carros de polícia, expliquei que não houve agressão, que ele só tinha me impedido de sair de casa. Porque você sabe, Dani, que nesse país, a ameaça às vezes é pior até do que uma agressão, né? Porque você vai até para um manicômio. Mas eu estava tão calma que eu não queria prejudicar ele, eu só queria sair de lá. Saí de casa com $200 e nunca mais voltei. Logo em seguida eu pedi o divórcio. Tínhamos algumas coisas no Brasil para ele assinar, ofereceu toda a minha parte. Saí sem $1, sem R$1 desse casamento. Mas eu queria minha liberdade, porque força para recomeçar eu sempre tive. Minhas decisões quando eu me separei foram fundamentais para eu chegar aonde eu cheguei. Decidi ficar solteira e foquei somente em trabalhar para juntar uma grana, já que aqui eu não tenho ninguém a não ser Deus. Trabalhava na limpeza de domingo a domingo e estudava. No início teve semanas que eu não tinha $1. Eu chorava, mas eu sempre profetizei que eu ia vencer. Com 1 ano sozinha, meu schedule de casa estava completo. Quando eu era casada, eu tentava montar, mas era impossível. E com 1 ano eu montei tudo sozinha. Após 1 ano, a minha vida começou a se organizar. Uma amiga insistiu para eu me cadastrar num aplicativo pago, porque era seguro. Esse aplicativo deve ser de namoro, né? Deixa eu ver. Eu, então, entrei. Não tinha noção de como seria, porque em 7 anos de relacionamento, eu só tive um companheiro e já estava sozinha há 1 ano. Eu estava tão feliz que eu nem pensava em homem. Eu nem sabia manusear aquele aplicativo direito. Então, até que um dia, ela conheceu um cara, né? Que convidou ela para um dos lugares, para tomar um café. E ela escolheu um lugar público da cidade. Minha amiga disse, amiga, vai praticar seu inglês, não vai ser um jantar, então fica até mais agradável, né? Já que era um café. Bom, aí ela foi, gente, com esse rapaz que é 12 anos mais velho que eu. Nem gostei dele nos primeiros encontros. Acho que porque eu estava realmente bem comigo mesmo. Somos muito parecidos. De cara ele me perguntou o que eu buscava. Eu, como sempre direta, disse, não busco aventura ou sexo. Contei minha história em partes, porque temos que ser inteligentes também, meninas. Não sabemos com quem estamos lidando, né? Já vi casos de menina aqui que se envolveram e quando não deu mais certo, o cara sabia da vida toda dela e acabou denunciando elas para a imigração e fez um inferno. Então, vocês fiquem alertas. Existem coisas na vida que tem que ficar só para nós mesmos. Eu sempre fui dessa filosofia. Eu acho que as pessoas não têm que saber tudo que acontece na minha vida. Elas sabem o que eu quero que elas saibam. Tanto na internet, tanto
na minha vida particular. Eu acho isso aqui muito certo. Você não precisa contar tudo, você tem que saber muito bem. A mulher tem que ser muito inteligente, sabe? Eu acho que a mulher tem que ser uma pessoa inteligente. Você não sai contando tudo da sua vida, não. Principalmente para pessoa que você nem conhece. Sempre lembro quando meu marido me questionou porque eu era tão inteligente, estudada e limpava casas. Eu me fiz de desentendida e disse: esse não é o momento, mas um dia eu te explico. O marido que ela está falando aqui, gente, já é este rapaz, 12 anos mais velho, que ela acabou se casando com ele. Não falem de coisas particulares. Ela falou que só foi contar as coisas da vida dela antiga para o atual marido depois que eles já estavam há 7 meses juntos. Eu sempre marcava em uma cidade, no meio, perto, assim, ela nunca marcava sempre no mesmo lugar, ela diz, os encontros com ele, né? E ela sempre ia no carro dela. A questão é que a gente morava longe me ajudou. Ele sempre marcava, tipo, cidades no meio do caminho para cada um, já que eles moravam longe. E ela disse, eu sempre ia no meu carro. A questão da gente morar longe ajudou até, né? Aí ela falou que pensava assim, se nem meu ex-marido sabe onde eu moro, por que um possível namorado precisa saber? Então ela nunca levou ele na casa dela até ela ter total confiança. Aí ela disse que hoje o atual marido fala assim, que esses detalhes fizeram ele ficar comigo, pois eu sempre fui muito cuidadosa. Ele me convidou para ir na casa dele no 4º encontro, eu não aceitei, mas eu pedi o endereço e fui lá sem ele saber. Após 7 encontros, um dia, bati na porta dele às 11 da noite. Ele abriu e assim foi nossa primeira vez. Eu precisava saber quem ele era antes de eu me envolver, né? Pois eu estava com uma vida muito boa para começar a ter problemas. Com 2 meses de namoro, ele me levou para passar o feriado na casa da mãe dele. Nesse mesmo dia, me propôs em namoro. E me propôs de namorarmos 1 ano para decidir nossa vida. Gente, foi eu e Marcos. A gente se propôs a namorar 1 ano e decidir realmente o que a gente ia fazer da nossa vida. Se 1 ano desse certo, a gente ia casar. Se desse errado, cada um ia pro seu lado. Aceitei e concordei com ele. Abri mão de trabalhar no final de semana porque chegamos ao acordo que relacionamento e investimento como uma empresa que você... Relacionamento é como investimento. É uma empresa que você precisa dedicar tempo. Vai outra lição que aprendi e deu certo. Quando tínhamos 6 meses juntos, ele me propôs em morar juntos. E eu lindamente expliquei para ele quais os benefícios que eu teria em morar com você, né? Pois eu morava e trabalhava no norte e ele no sul. Eu teria que mudar toda a minha rotina para quê? Dirigir 2 horas para ir para o trabalho e mais 2 horas para voltar? Outra coisa, somos namorados e eu assumi responsabilidade de esposa. Eu disse a ele exatamente com essas palavras: mulher, você é das minhas, hein? E eu falei com ele o seguinte, quando ele chamou ela para morar junto, ela falou com ele o seguinte, gente: você tá na sua casa, você vai ter sexo free, casa limpa, roupa lavada, e se nada der certo, você me coloca pra fora e a sua vida vai ser a mesma. E a minha, eu vou ter que recomeçar novamente. Bom, gente, então, eu acho assim que ela fez a colocação perfeita. Às vezes eu falo isso, tem amigas minhas que falam assim, ai, você é muito, como é que fala? Você é muito... Ai, gente, como é que a minha amiga falava? Que eu era muito fria. Até meu irmão fala isso. Eu não acho que eu sou fria, acho que eu sou prática. Tipo, acho que nada que é combinado sai caro, entendeu? Uma das coisas, assim, que eu falei bastante com o Marcos quando a gente namorava, eu falei, eu vou para os Estados Unidos, sim, se der certo, mas casada. Eu vou vir pra cá o quê? Morar com ele? Aí não dá certo, eu tomo, né, na tarraqueta e ele tá tudo certo? Não. Meus tempos de burrice já foram há muito tempo. Bom, então ela disse assim, ela falou assim, se nada der certo, você vai me colocar pra fora e sua vida vai ser a mesma. Enquanto a minha, eu iria ficar na rua de favor até achar um lugar novamente, fora meus riscos, né, de dirigir na estrada o tempo todo,
Pra quê? Só pra vir pra cá dormir com você? Ele levantou e me aplaudiu. Disse que meu nome era inteligência e sobrenome incrível. Rimos muito nesse dia. Eu expliquei a ele que eu vivia bem nesse país, dentro das minhas condições, e eu não iria colocar em risco sem alguma segurança. Fizemos um ano de namoro dia 7 de outubro e casamos no dia 25 de outubro. Sem eu exigir e nem mesmo imaginar, ele me deu um anel de noivado e uma aliança com diamantes, uma semana antes do casamento de joelhos. Isso é uma tradição e ele nunca desmereceu ou algo parecido. Eu me senti ainda mais especial. Eu também ganhei do Marcos o anel de diamante e aliança, que é uma tradição realmente aqui nos Estados Unidos. São detalhes que demonstram o cuidado e o amor dele por mim, e só tenho a certeza que a cada dia da escolha que fiz é maravilhosa. Eu já tinha um seguro de vida que estava para a mãe... Ele tinha um seguro de vida que estava para a mãe dele receber, já que ele era solteiro. Após o casamento, ele me comunicou se algo acontecesse com ele, eu não ficaria desamparada. Chorei de emoção, porque ele não precisava me contar, eu nem ia saber, né, desse seguro. Estou relatando isso, gente, só para mostrar a vocês que o amor de verdade, ele valoriza a gente e cuida da gente. São detalhes como mandar mensagem no meio do dia perguntando se você tá bem. Ele é espetacular, super me apoia, sai com as minhas amigas para jantar, já viajei sozinha, ele acha isso super normal, eu tenho meu tempo e minha privacidade. Me elogia todos os dias, o tempo todo, ele é totalmente diferente do meu ex. Apesar do meu marido ter vindo de uma família bem estruturada financeiramente, todos são maravilhosos e me tratam como uma rainha. Sou a primeira imigrante da família, eles sempre elogiam minha garra e a minha força. Ele me presenteou com um colar de diamantes que a mãe dela... a mãe dele, né? Me presenteou com um colar de diamantes que a mãe dela deu para ela antes de morrer. E já está na família há mais de 100 anos. Eu fiquei emocionada, porque ela tem 2 netas e preferiu dar para mim, né? Do que passar, talvez, para as netas e continuar na família, né? A gente não sabe o dia de amanhã. A minha sogra, ela me liga toda sexta-feira perguntando se eu estou bem e sempre fala que me ama. Meu sogro, outro amor. Eles têm 3 filhos, mas só confiam no meu marido, que resolve tudo da família. Ele fez recentemente... Aí ela fala de alguns documentos tal que ele fez para garantir o futuro dela. Acho super legal. Dani, hoje eu vivo uma paz sobrenatural com meu marido. Ele é minha paz, minha melhor versão. Faz todas as minhas vontades. Transborda amor entre nós. Próximo ano iremos tentar ter nossos babies. Temos o sonho de ser pais. Nosso caso, ambos, né? Os reis, nos ex, ele também já foi casado e ambos não tiveram filhos, tá bom? Começamos esse ano uma empresa juntos. A ideia minha, que apesar do corona, está indo super bem. A cada dia me apaixono mais por ele. O conselho que eu dou a vocês é o seguinte: fique só por um tempo, até você se sentir completa consigo mesmo e independente financeiramente. Fique só, né, por um tempo. Esqueci de mencionar que eu ainda limpo casas. Apesar do meu marido falar que eu não precisava, eu nunca abri mão de ter o meu próprio dinheiro e pagar os meus estudos, e ele sempre me respeitou. Comecei a validar meu diploma aqui com a ajuda do meu marido. Foi a exigência que eu fiz a ele antes de engravidar. Algumas meninas devem ter ficado curiosas para saber do meu ex, né? Quando tínhamos 3 meses de separados, eu fui rápida e pedi divórcio, porque ele estava com muita raiva de mim e seria mais fácil ele assinar os papéis. Eu sabia, Dani, que depois de alguns meses ele tentaria uma reconciliação e isso poderia atrapalhar minha vida no futuro. Pois bem, passei o pão que o diabo amassou na mão dele. Aí ela fala, gente, que eles se encontraram um dia, acho que foi pro divórcio, e ele falou assim pra ela: nossa, como você tá velha, feia, magra. Quando era casado comigo, você parecia gente. Na hora eu ri por dentro, não disse nada, porque ele estava procurando motivos pra, né, pra me irritar. Mas eu sabia que eu precisava, né, me livrar dele. Passei poucas e boas até sair esse bendito divórcio, que ele
Não pagava nem o estacionamento do carro dele quando tinha que ir nas reuniões lá do divórcio, acho que na corte, tá? Aí ela disse que assim que eu conheci meu atual marido, eu recebi uma ligação do hospital que o meu ex estava internado. Eu estava na casa do meu atual marido e na época ele era meu namorado e expliquei que eu iria ajudar meu ex no que ele precisasse. Meu marido concordou e me apoiou. Eu fiquei no hospital por uma semana para dar o suporte a ele. Ele recebeu alta e eu fui ajudá-lo. Dani, ele sempre foi magro, mas ele estava que nem conseguia se levantar. Eu lembro que ele tentou ir ao banheiro para trocar roupa e não conseguiu e me pediu ajuda. Quando entrei, ele estava de frente ao espelho e só via osso. Ele me olhou e me pediu perdão e começou a chorar. Na hora, só me veio as palavras que um dia ele me disse: nossa, como você tá velha, feia e magra. Eu cheguei no antigo apartamento que morávamos e tive que subir 3 andares, literalmente com ele nas minhas costas. Quando eu entrei, era um outro apartamento. Só tinha bebidas, não tinha 1 litro de leite, nada de comida. Fui no mercado, comprei aveia, leite, frutas, carne, feijão, legumes. Fiz algumas marmitas para ele e expliquei que ele já poderia se virar porque a geladeira já estava cheia e fui embora. Era inverno, ele estava sozinho e debilitado em casa e sem trabalho. Dias depois, entendi que ele adoeceu por falta de alimentação, farra e cachaça na noite fria. Ele me pediu dinheiro emprestado para aluguel, comida, para gasolina e eu dei. Muitas foram contra, mas eu fiz por ele, o que eu faria talvez por outra pessoa. E eu gostaria que talvez um dia fizessem por mim. Até hoje ele não me pagou. Na época, ele disse que eu ia me prostituir aqui para poder comer e que eu voltaria para ele lambendo os pés dele. Para resumir, vocês sabem o que eu aprendi? A vida cobra e não demora muito, hein? Isso foi em 1 ano. Eu saí de casa com $200. Em 1 ano, eu estava emprestando dinheiro para o meu ex. Após isso, ele foi expulso do apartamento por falta de pagamento, perdeu o carro. E o último contato que eu tive com ele foi um dia antes do meu casamento, que ele me ligou de um outro número pedindo perdão e que ele sabe que ele perdeu a mulher da vida dele. Eu não tenho mágoas, creio que isso me ajudou a crescer e chegar onde eu cheguei. Sei que ele está aqui até hoje e está indocumentado. Na época que ele soube do meu marido, ele me disse que meu marido só queria sexo e queria me chutar. Nunca revidei o que ele me falou. Sempre me calei. Após 2 anos e meio, eu tô aqui, casada e muito feliz. Hoje eu posso entrar e sair desse país a hora que eu quiser. Moro numa casa extremamente confortável, não me falta nada, tenho paz e tenho amor. Não perco o tempo de vocês discutindo coisas ou assuntos que te prendem no passado. Foque em resolver o problema e se livrar dele o quanto antes. Eu sigo sempre em frente. Muito obrigada, Dani, por ler minha história. Alice! Amei sua história, mulher. Cara, olha, me identifiquei muito, muito, muito assim com você. Até nessas questões de nunca entrar em atrito, sabe? Eu me identifiquei muito, muito, muito. Eu acho que assim, todas nós mulheres temos muita capacidade na vida da gente, sabe? Eu acho que chega uma fase na vida que a gente tem sim que olhar o nosso bem-estar, a gente tem que sim pensar no nosso futuro. E quando você contou a parte do seu casamento, foi exatamente a conversa que eu tive com o Marcos. Eu não iria vir para os Estados Unidos para morar com ele. Eu não iria vir para os Estados Unidos, vou morar, não vai dar certo, você chuta minha bunda, e aí eu vou recomeçar novamente com 40 e poucos anos? Não, entendeu? Então, acho que chega uma hora na vida da gente, sim, você tem que juntar, sim, o seu amor próprio, com o amor que você sente pela pessoa, mas eu acho que tudo tem que ser bom para os 2 lados. Bom, quanto ao seu marido, né, amiga, é uma história que já vimos muito aqui, pessoas que vêm pro exterior, eu acho que entram em conflito com elas mesmas, elas têm aquele sonho, elas têm aquela vontade, mas no fundo elas não sabem o que está esperando por elas, né? Eu mesma já contei alguns vídeos, quero até fazer um vídeo, sabe, novo contando sobre isso, porque assim, eu acho que todo mundo que vem para o exterior um dia pensa, né? Nossa, mas eu saí do meu país para fazer isso, né?
Eu lembro quando eu cheguei em Londres, fui fazer faxina em museu. Eu lembro que uma vez eu tinha uma festa, esse museu tinha muitas festas à noite, muitas festas, e Victoria Albert, em Kensington, só festona chique. E eu fiquei na festa para limpar banheiro. Então, a cada não sei quantos minutos, não lembro, você tinha que ir lá no banheiro, ver se tinha papel, trocar as coisas. E eu vi aquelas pessoas entrando assim naquele banheiro, todas arrumadas, e eu pensava assim, meu Deus, um dia eu estive nesse lugar, né? Eu tava arrumada, entrando no banheiro, numa festa, e tinha alguém lá limpando, e hoje sou eu que tô aqui. E isso, assim, não é que dá vontade de chorar pensando, mas dá vontade de chorar pensando em quanto eu cresci depois disso, sabe? Porque isso me ensinou muito também. Me ensinou muito a correr atrás das coisas que eu queria, a deixar muitas coisas de lado, porque não tem jeito, você tem que deixar muitas coisas de lado. Não pensem a vocês, vou sair do Brasil, vou ver se lá fora, vou fazer, vou acontecer, e vou chegar lá, vai ser tudo, né, do jeito que você tá pensando, que não é, gente. Não é querendo, assim, tirar o sonho de ninguém, porque eu acho que até que todo mundo tem que correr atrás do seu sonho. Mas é para vocês saberem que a realidade é muito diferente, sabe? Eu lembro também, assim, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, como você, também fiz faxina, muitas casas. Não adianta a gente também querer romantizar, né, o trabalho do imigrante, achando, nossa, as pessoas super respeitam, é assim, mas... Não, que não é. Tem gente que abusa muito mesmo, tem gente que te trata como uma serviçal mesmo, como uma escrava. Eu, assim, lá em casa a gente sempre teve, vamos botar empregada doméstica, né? E na casa do meu pai, na casa da minha mãe, e a gente sempre tratou muito bem as meninas que trabalhavam com a gente. E eu me senti em muitas casas que eu trabalhei, principalmente uma casa que eu fiquei mais tempo, né? Que eu trabalhava cuidando do menino, mas limpava também. E muitas vezes eu me senti bem, sabe? Não é escravizada, mas me senti bem humilhada. Um dia eu conto as histórias que aconteceram lá pra vocês. Algumas eu já cheguei a comentar aqui na internet. Então, assim, não é assim, essa romantização toda, vou vencer. Não é fácil, gente, não é fácil. Mas olha, eu quero tirar o chapéu pra você. Eu acho que não tem nem muito que a gente falar na sua história. Eu acho que, sabe, o que você fez foi muito parecido, assim, com as decisões que eu tomei também, quando eu decidi vir para os Estados Unidos, quando eu, né, me casei com o Marcos. Eu pensei também muito em mim, não você, sabe, não você hipócrita e falar, nossa, estava apaixonada e largada. Não, eu pensei muito em mim também, pensei muito, assim, no meu futuro. Falei, peraí, mas vou, né? Eu tinha documento francês em Londres, eu não ia largar um lugar que eu estava completamente legalizada para vir para o lugar, ficar, né? Nada contra quem esteja sem documento, mas eu não ia vir para o lugar ficar sem documento, sem poder sair, sem poder ver meus filhos, sem, né? Então, assim, essa realmente era uma prioridade para mim. Ou a gente casava, eu nem viria. E hoje, vendo minha história aqui, que não tem tanto tempo assim, tem só 4 anos, sabe? Eu vejo, assim, tudo que também que eu passei aqui e hoje chegar onde eu cheguei, sabe? Na empresa que eu trabalho, o cargo que eu cheguei hoje e o próximo carro que eu tenho certeza que eu vou chegar em breve, né? O salário que eu ganho hoje, as coisas que eu posso proporcionar a meus filhos por causa do meu salário. Eu penei muito para chegar até aqui. Hoje em dia também não tem sido fácil. Quem me acompanha no Instagram vê, eu saio de casa 2h30 da manhã, eu tenho uma rotina de trabalho bem carregada, bem pesada, mas eu fiz tudo valer a pena. Acho que tudo valeu a pena. Sim, faria tudo de novo, talvez mudando algumas coisinhas aqui, umas ali, mas eu acho que eu faria tudo de novo. E é assim, gente. E sabe, nunca, igual o marido dela, né, que hoje precisou dela, nunca humilhe ninguém. Gente, a vida, ela é muito rápida. Ela gira muito rápido, sabe? Minha mãe sempre falava que se faz é que se paga. Então, muito cuidado pro que você faz para as pessoas. Muito cuidado pro que você deseja para as pessoas, né? Porque talvez hoje você precise de alguém, mas amanhã essa pessoa pode precisar de você.
Então, sabe, eu acredito muito nisso, muito na lei do retorno, na lei da vida. Por isso que eu sempre tento tratar todo mundo. As pessoas que eu não gosto, eu simplesmente ignoro. Vocês não vão me ver falando dessas pessoas, vocês não vão me ver, sabe, jogando, charada, isso, aquilo. Não, não gosto, não falo, acabou pra mim, morreu pra mim. E não desejo nada de ruim, não, mas, assim, tento sempre para as pessoas realmente que à minha volta, torço por elas, torço para as coisas darem certo. E quanto mais eu torço por essas pessoas, eu tiro isso pela minha vida. Quanto mais eu penso em coisas boas para as pessoas, mais isso volta em dobro para mim, né? Tirando hoje tudo que eu consegui aqui nos Estados Unidos, chegar onde eu cheguei e onde eu vou chegar ainda, as coisas, graças a Deus, maravilhosas que acontecem para mim, tanto no meu campo amoroso como profissional. Então, sou muito grata a tudo, muito grata, assim, muito grata mesmo, gente, sério. Eu adoro poder dividir essas histórias com vocês, que eu acho que vocês estão sempre aprendendo alguma coisa. Eu aprendo muito com as histórias de vocês, eu tenho certeza que todas as meninas aqui do canal, mesmo qualquer que seja a história, às vezes você pensa assim, nossa, Dani, achei a minha história tão sem importância, mas decidi contar pra você. E a gente vai ler e é uma puta lição de vida, entendeu? Então, assim, é muito legal poder estar aqui com vocês, poder estar dividindo esse espaço com vocês. Beijo no coração e, Alice, pra você, muita felicidade. Quem sabe a gente se encontra um dia aí para um café, já que você é minha vizinha. Eu não sei qual estado você mora, mas como você falou, eu devo imaginar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!